E dentro dessa apuração, nós estamos falando dessas duas ferramentas que envolvem análise, que é o TCS, Total Cost to Serve, e o custeio baseado em atividade. Então, ABC, a ideia de ABC não é o princípio de Pareto. Não é o princípio de Pareto. É um princípio de analisar com profundidade as atividades que diretamente acabam influenciando no custo logístico, mas muitas vezes não tem a ver com a cadeia de suprimentos. Então, nós estávamos justamente nesse ponto aí de falar da atividade, do custeio baseado em atividade, para pôr fim aqui nessa relação do nosso querido e glorioso apuração de custos logísticos. Antes, queridos, quando nós pensamos no custeio baseados em atividade, qual que é o objetivo? O objetivo é verificar custos, desperdícios ou investimentos que diretamente podem não estar na cadeia de suprimentos, mas que têm uma influência no custo logístico. Então, essa é a ideia. Nós vamos, então, perseguir esses dados, fazer e trazer uma análise profunda do o que gastamos, o como gastamos, o porquê gastamos e o para que gastamos. Então, a ideia é trazer essa realidade de maneira efetiva. Eu posso aqui trazer um exemplo que talvez vai encaixar um pouco nessa situação. Mas, rapidamente, eu queria aqui trazer um exemplo prático aqui, um exemplo real, inclusive, de um gestor que trabalhou muitos anos no Grupo Fischer, na Citrosuco, que vocês conhecem aqui em Matão, o grande Grupo Fischer hoje, não é? Mas, deixa eu falar de uma das ideias de gestão que me foi compartilhada, né, pelo Milton Mastria Filho. Havia na entrada dos caminhões com as laranjas, não é? Ele passava lá por uma série de protocolos de higienização e de limpeza para o caminhão carregado com laranjas para a produção, ok? Você consegue imaginar essa cena? O caminhão chega na fábrica cheio de laranja. De onde vem o caminhão? Vem das fazendas de laranja, certo? Então foi colhido ali, está carregadíssimo. O caminhão, ele é pesado e é pelo peso que se tem ali a apuração do valor que vai se pagar, inclusive ali, esse valor tem a ver com o custo logístico. Maravilha? Agora, olha só que coisa interessante. Dentro desse processo que durante muito tempo foi utilizado, o caminhão entrava nos processos de higienização, né? Higienizado, então, ele pesava-se o caminhão na chegada, fazia todo, então, o procedimento com as laranjas para a produção, o caminhão saía vazio, então, tinha um novo procedimento de limpeza. Funcionários subiam no caminhão, mais uma vez, para fazer a limpeza final, antes do caminhão sair da fábrica. Estão acompanhando esse processo? Só que aí, olha só, o gestor, o Milton, verificando esse processo, ele notou que eram retiradas do caminhão, no processo final de limpeza, ok? No processo lá da limpeza final, 4 pessoas ali varrendo, tirava montes e montes de terra. Às vezes ali, folhas, fuligem, né? Então, latas, né, eram retiradas. E qual foi, então, o pensamento? Opa, peraí. Se esse caminhão foi pesado com esta terra, sujeira, e nós pagamos somente a laranja,
que está acontecendo aí, queridos alunos? O que vocês acham? Está aumentando ou está diminuindo o custo? Aumenta? Está aumentando. Aumenta? Aumenta, professor. Oi. Aumenta. Tem outro ainda, coisa que acontece. Como mudar o sistema de lona do caminhão, quem carrega laranja, hoje tem que ter uma tenda. E quando chove, o caminhão aumenta mais ainda o peso. Que a água, porque o caminhão sai da fazenda num lugar que está seco, com sol, e vai descarregar num lugar que tem chuva, e chega na fábrica, o peso já também é diferente. E ele é calculado por peso. Por peso, né? E por peso. A empresa paga com base ali na apuração. Exatamente. Do peso. Então, o que foi feito ali? O que o gestor me confidenciou? Bastou fazer o quê? Uma inversão de procedimento. Exatamente. Não é? Vamos fazer a inversão de procedimento. Vamos apurar aqui o peso, né? Mas vamos fazer aqui um procedimento diferente. Não é? Vamos aqui fazer esse procedimento para que essa diferença, olha só, areia, fuligem, não fosse a diferença encontrada na entrada. O que aconteceu no processo? Ficou mais lucrativo. Concorda comigo? A empresa passou a pagar realmente, ou mais próximo do real, como você falou. Tem agora a questão da tenda, não é? Ou seja, pesar na chuva é um custo a mais. O que os gestores têm que fazer? Espera aí, vamos ver aqui a lona seca. Quanto pesa? Não é? Vamos ver essa diferença. Então, o que é isso, queridos? É justamente a apuração de custos logísticos com base na atividade. Então, nota, cada atividade vai ter uma característica. Eu dei esse exemplo porque o Milton Mastria Filho, inclusive dentro de um dos programas do Grupo Fischer, ele foi aí, ganhou bônus em dinheiro, por quê? Ele detectou uma atividade ali, na linha, e trouxe soluções. Não é? E isso é muito comum dentro do processo da apuração de custos logísticos. Então, professor, pode falar. Desculpa. Eu tive um problema também com o caminhão de combustível. Opa! Que ele tem que ter uma saída de ar, né? E ele sai com tantos litragem lá da usina e volta faltando tipo 40, 60 litros de álcool de diferença. Porque ele tem que ter esse processo de saída de ar. Senão o caminhão não aguenta a pressão, o tanque. E aí você está perdendo. Mas e resolver isso aí? Como faz? Aí, o que eles fazem? Como eu trabalhei lá, eles colocavam um pouquinho a mais na próxima carga. Para tentar fazer a perca que teve essa viagem. Compensava com a próxima. Compensava. Legal. Compensava na próxima viagem. Então, maravilha. Obrigado pelas contribuições. Então, esse custeio baseado em atividades é justamente 2 pontos, né? Descobriu o seguinte, de que os custos indiretos, como esse que nós falamos, e o overhead, representa a maior parcela de custo da empresa. E também de que os custos não se originam sozinhos. Eles são causados pela atividade executada. Então, 2 constatações, né? Custo indireto, né? Esse custo a mais, esse custo de operação aí, que nós temos, ele representa uma boa parte do custo da empresa. E também nenhum custo nasce sozinho, vem do nada. Alguém teve que fazer alguma coisa, né? Alguém teve que fazer alguma coisa. A ideia, só para ficar claro aqui a diferença de custo indireto e overhead, a ideia de overhead, né, é que são os custos ligados ao funcionamento da empresa, né? Que eles não estão vinculados direto à produção do produto, do serviço. Por exemplo, né, um exemplo clássico de overhead é a despesa com a alta administração.
Então, despesas com alta administração. Então, vamos imaginar aqui como exemplo, a direção está recebendo um fornecedor, um diretor da China e vai fazer um encontro, teve que fazer uma recepção no hotel. Você está percebendo esses custos, né? E custos de retirada, que são aquilo que a gente chama de overhead. Os custos indiretos são aqueles que não são diretamente envolvidos no processo, mas que vão gerar aí uma despesa. Então, constatou isso, o que a gente tem que fazer? Olhar toda a nossa atividade e economizar e trazer um processo que seja mais lucrativo. Então, o que gastamos, como gastamos, o porquê gastamos e para que gastamos. Assim que... Professor, só uma pergunta. Então, quer dizer assim, por exemplo, uma empresa, ela também tem um custo, por exemplo, em energia, em água. Esse aí seria um custo direto ou indireto para uma empresa? É uma excelente pergunta, Águida, né? Esses são os custos indiretos, né? Aquilo que precisa ser pago para a empresa, né? Está estruturado. O custo com prédio, o custo com outras... Professor. Pois não. Nós também usamos esses planejamentos no nosso dia a dia. A gente pode dizer que os nossos custos é direto ou indireto, como consumidor? Como consumidor, eu não entendi a pergunta. Não entendi. Você pode repetir, Ian, por favor? Vamos supor, você está falando de custo direto e indireto. Isso. Nós podemos considerar os nossos custos direto ou indireto? Porque a gente tem um planejamento de custo. Nós podemos, então, compreender duas ferramentas para apuração de custos logísticos, que são baseadas em análises. O TCS, Total Cost to Serve, e o custeio baseado em atividade, que vai olhar para os custos indiretos, o overhead, para aquilo que está gastando dentro de uma atividade que não é a atividade final de produção. Então, essa apuração vai consistir em quê? Em ter essa análise de dados, olhar para esses dados e tomar uma decisão. Então, o TCS, Total Cost to Serve, né, o custo total para servir, vai analisar o cliente, aquele que tem, então, o cliente que pede um produto personalizado, ou aquele que pede produto personalizado. O que é mais barato para atender? Aquele que pede o padronizado. O que personaliza vai gerar um custo maior. Então, são ferramentas para uma tomada de decisão em relação à apuração de custos logísticos.